Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais um programa Verdade Expressão aqui diretamente dos estúdios da TV Transamérica pelo canal 59, TV aberta. Estamos ao vivo também pelo Facebook do Verdade Expressão ao vivo, pelo Instagram da TV Transamérica e YouTube da TV Transamérica. Você pode participar conosco por essas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99 613 3677. Em tempos de coronavírus, em tempos de muita crise mundial, em tempos de caos econômico, recebo aqui o advogado e jornalista Dr. Misael Caetano dos Santos. Boa noite, Dr. Misael. Você já é da casa. Obrigado, Dr. Fel. Boa noite ao seu público. Um prazer mais uma vez estar aqui na TV Transamérica. Muito obrigado, Dr. Fel. Amanhã, noite quente em Curitiba e noite quente também na política, Dr. Fel. Uma tarde extremamente inquieta, né? Estava vindo para cá e a gente teve aí um final de semana bem aquecido. Teve as manifestações ontem, do dia 15 de março. Realmente, os seguidores do presidente Bolsonaro não recuaram e muitos foram às ruas. Claro que não foram manifestações massivas, né, como a gente já viu em outros momentos. Não dá para falar que é popular. Por exemplo, a Rua 15, ontem a gente viu que não tinha muita gente, né, bastante lugares vazios ali. Mas, de qualquer maneira, o presidente, na quinta-feira, com máscara, e ontem, a céu aberto, cumprimentou mais de 200 pessoas lá. E hoje a gente vê a manifestação aí da deputada do PSL, deputada estadual por São Paulo, na tribuna da Assembleia Legislativa, falando que se arrependeu de votar em Jair Messias Bolsonaro, dizendo que tem que dar o país para o general Mourão tocar, porque ele tem mais, digamos, consciência. Responsabilidade. Que falar de toda essa situação, doutor Misael, é uma situação aí caótica, a gente não pode prever o que vai acontecer aí nos próximos meses. Doutor Rafael, politicamente, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro, ele vem errando. Ele, desde o início do seu governo, ele resolveu governar sem fazer acordo com o Congresso Nacional. Ele está afrontando o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre e também os líderes partidários. Nas democracias, não há como, doutor Rafael. As democracias é normal, o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um tem seu papel, e são os chamados freios e contrapesos da República. E o Congresso Nacional tem matérias que são de sua competência e tem poder, e são eleitos pelo voto direto do povo brasileiro, e esses deputados, eles têm, dentro da sua competência constitucional, de questionar algumas medidas do presidente da República, e o Congresso Nacional é para isso. Agora, infelizmente, o presidente da República não tem a compreensão de como funciona uma república e como funciona uma democracia, fez um enfrentamento muito forte do Congresso Nacional e não está conseguindo governar. O país praticamente aí parou, né? Está parado o país, o PIB não cresceu, a economia não cresceu. E com relação à fala da Janaína Pascoal, apesar de não concordar com a postura dela política, ela é colega advogada, a gente tem que respeitar, tem uma professora da USP com uma boa formação, tem que se respeitar o que ela diz. Mas hoje eu concordo com ela, eu concordo com a fala dela, porque o presidente Jair Bolsonaro foi extremamente irresponsável. O mundo vive uma crise do coronavírus. Todo mundo sabe que começou pela China, um número de mortes, de infectados enorme. A Itália, praticamente o país parou, porque o país é um país de idosos. Não tem como negar, não tem como flexibilizar, dizer que o coronavírus é simples, que é a invenção da esquerda para atrapalhar a economia mundial. Não tem como negar, as pessoas estão morrendo. No Brasil, hoje já tinha praticamente quase 100 pessoas já infectadas com o vírus, pessoas morrendo. Chegou a 200 pessoas. A 200 pessoas. O presidente da República, ele viaja numa comitiva, onde um dos seus membros, Fábio Weingarten,
diagnosticado com o coronavírus, e ele vai para a televisão na quinta-feira com aquela máscara dele, e na sexta-feira ele pede para as pessoas não ir para a rua, dá a mensagem para as pessoas não ir para a rua, e no sábado, no domingo, ele vai para a frente do Praça da Alvorada, abraçar os seus seguidores, colocando em risco não só a saúde dele, mas a saúde também daquelas pessoas. Então, uma atitude, como falou a Janaína Pascoal, uma atitude que coloca em risco, a perigo, a saúde da população, das pessoas no Brasil. E o presidente da República, doutor Rafael, é o cargo mais importante da República, não tem como. As câmaras estão sobre ele. Tudo que ele faz, se ele der um espirro, se ele falar uma palavra correta, se ele falar uma palavra errada, as câmaras estão sobre ele. Então, hoje, ele é eleito democraticamente, então ele é a figura mais importante. O Jair Bolsonaro, ele é a figura mais importante da República hoje, mas parece que ele não percebeu isso, doutor Rafael. Parece que ele não saiu do palanque. Eu vi uma entrevista ontem do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e o Rodrigo Maia disse ontem que espera que hoje ele realmente assuma a presidência da República. E essa relação aí, o Rodrigo Maia hoje deu uma entrevista, ele deu uma entrevista ao presidente pro Datena, né, falando sobre toda essa situação, né, que inclusive intimou aí a Columbre e o Maia, né, Maia acordo, né, para a rua, tal, né, para sentir o que o povo pensa. E na sequência o Maia, em tom amistoso, falou que está disposto a conversar, tal. Mas a gente sempre tem aquele atrito constante. Toda vez que o presidente Bolsonaro emite uma fala que digamos, não tem qualquer coerência ou qualquer, digamos assim, razoabilidade, o Maia sempre invoca a questão da democracia, tal. E, por outro lado, a gente vê que todo aquele aparato digital, muitos falam milícia atrapalha, digital, né, doutor Rafael? Falam que aquilo lá, essa conversa de democracia é conversa para que tenha um acerto. Como que você vê toda essa situação? Doutor Rafael, das democracias são os governos dos consensos, né? Já em Atenas, as reuniões eram reuniões gigantes, as pessoas iam para a rua discutir a cidade de Atenas, e não mudou muito, viu, doutor Rafael? Só mudou porque nós hoje damos um voto e nós otorgamos o poder a esses deputados e a os governadores, os prefeitos, os vereadores para nos representar. Então, a democracia é o governo do consenso. Não adianta, tem que dialogar no Congresso Nacional, porque cada um tem sua competência. E, infelizmente, o governo Jair Bolsonaro, ele não quis dialogar, doutor Rafael. Ele não quis dialogar, ele foi para o fronte com o Congresso Nacional. Uhum. E o Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, foi para o fronte contra ele também, infelizmente, engavetando muitos programas de governo. É óbvio que o país pensa. Mas o Jair Bolsonaro, ele usa a técnica do morde-assopra. Né? Tem pessoas que mordem e assopra, né? Uhum. Então ele ataca, ele ficou praticamente quarta, quinta e sexta-feira atacando o Congresso Nacional, atacando os outros poderes, atacando o STF, usando essas milícias virtuais que lançam memes o dia inteiro. E ele foi na quinta-feira e praticamente, doutor Rafael, ele estimulou as pessoas a ir para a rua atacar o Congresso Nacional. E isso mexe com o brilho dos deputados, mexe com os outros poderes. E ademais, doutor Rafael, o que ele fez é crime de responsabilidade. A prática do Jair Messias Bolsonaro em dar apoio a essas pessoas que pedem o fechamento do Congresso Nacional, que pedem o fechamento do STF, é um ataque ao Judiciário e é um ataque a dois poderes importantes da República. E qualquer tentativa, está lá na Lei de Segurança Nacional, qualquer tentativa de cerceamento das atividades do Congresso Nacional, ou qualquer tentativa
de cercear o trabalho do STF, é crime contra o Pacto Federativo, é crime contra a República Federativa do Brasil. Porque os poderes, o Brasil é formado pela União, Estados e municípios. O Brasil está lá na Constituição, o Brasil é formado, a União é formado pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. Esses poderes devem funcionar harmônicos entre si. Isso aí não sou eu, é Montesquieu que pensou isso. Então, são chamados freios e contrapesos. E você atentar contra qualquer dos poderes é crime contra a República Federativa do Brasil. Nós temos uma Constituição vigente, uma Constituição de 88, e, infelizmente, nesses últimos 3 dias, o presidente Jair Bolsonaro, incentivando essas pessoas a ir para a rua, cometeu crime de responsabilidade. É só você ler a Lei 1079/50, o artigo 4º, o artigo 8º, ou então você ir lá e fizer uma leitura dos artigos 16 até o 21 da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 84, você consegue fazer a tipificação de crimes tanto na Lei de Segurança Nacional quanto na lei do impeachment. Então, como a Janaína Pascoal comentou, né? Até mesmo o Miguel Reale Júnior hoje também, ele pediu um exame, está lá no estado de São Paulo, ele pediu um exame de sanidade mental do Jair Bolsonaro. Você acha que isso daí já é uma atitude coordenada do Miguel Reale, da Janaína, já para embasar e pavimentar o impeachment. Uma via para o impeachment? O impeachment. Pois é. Eu achei muito grave, doutor Rafael, eu achei muito grave. Mas será que não seria temerário o impeachment agora? Pois a gente já vendo o impeachment da ex-presidente Dilma, e mais o impeachment agora, não seria uma coisa, uma instabilidade muito Rafael, grande? mas o bem da verdade é que o país, o governo Jair Bolsonaro, ele está governando com confronto, entendeu, doutor Rafael? O país está se caminhando para se tornar ingovernável. Ou ele dá um golpe de Estado, ou ele abre um consenso junto com o Congresso Nacional, mas ele colocou no principal cargo político da Casa Civil um general do Exército, um cargo que sempre foi exercido por um político dentro do Congresso Nacional, seja ele da Câmara, seja ele do Senado, porque são pessoas que têm habilidades, são pessoas que sabem como é que é o funcionamento, como funcionam as comissões, como funcionam as bancadas, e é assim que funciona. As pessoas acham que é o tomar lá da cá. Não... Tem as guerras dentro do Congresso Nacional, mas, por exemplo, o veto, a questão do veto que eles estão brigando, que a principal guerra é pelos 30 bilhões do orçamento impositivo. O orçamento impositivo, ele sempre ocorreu em todos os governos, doutor Rafael. O próprio Jair Messias Bolsonaro e o seu filho, quando eles votaram o orçamento impositivo do governo Dilma, eles foram para a bancada lá e defenderam o orçamento impositivo, porque para eles é importante que os deputados falaram isso na época, que os deputados possam direcionar verbas para os seus municípios, para os seus estados, para fazer a famosa média, né, com os governadores, com os prefeitos. Então, o que ocorreu? O Jair Bolsonaro, quando assumiu a presidência da República, ele simplesmente disse, não, eu tô sem verba para administrar o país, né, porque a maior parte das verbas são verbas vinculadas. O que são verbas vinculadas? Os ouvintes que não são da área do direito, os ouvintes não, o pessoal que estão nos acompanhando aqui pela televisão, verba vinculada é aquela verba que é destinada, por exemplo, Sim. X% para a saúde, X% para a educação, X% para a segurança nacional, X% para o judiciário. Então são chamadas verbas vinculadas. Então sobra poucas verbas discricionárias, porque o presidente da República possa trabalhar. Então esses 30 bilhões é o que sobra para eles trabalhar. Então ele se sentiu muito limitado. Poxa vida, não tenho nada para mim trabalhar economicamente nesse momento de crise, e foi para o fronte contra o Congresso Nacional. Aí é óbvio que o Congresso Nacional retalhou ele, porque o primeiro veto que ele mandou
que foi do BPC, já negaram, né, quebraram o veto dele e o confronto está aí, o confronto está acirrado. As pessoas não têm noção de como há um conflito grande hoje entre o Congresso Nacional, entre o Executivo e entre o STF. O conflito é muito grande, doutor Rafael. E o que você pensa dessa última fala, última não, né? Mas na semana passada, a fala do presidente que colocou até em dúvida o resultado das eleições de 2018, que ele disse ter provas lá que ele ele deveria ganhar no primeiro turno. O que você pensa disso? Doutor Rafael, é lamentável, né, doutor Rafael, você colocar em xeque uma eleição que, ao meu ver, foi justa. Ele ganhou, né, ele conseguiu convencer 58 milhões de brasileiros, né? 57 milhões aproximadamente. Ele conseguiu convencer 57 milhões de brasileiros a votar nele. De certa forma, tem as controvérsias, né, dos métodos que foi usado, as famosas fake news, mas ele ganhou legitimamente, ele ganhou a eleição. Agora, ele colocar em dúvida uma eleição que ele mesmo ganhou, doutor Rafael, isso aí é afrontar um poder, é você afrontar o TRE, é você afrontar o TSE, é você afrontar o sistema político do país, o sistema eleitoral, um sistema extremamente organizado, doutor Rafael. Você abre a Constituição, você vê lá o artigo 14, aí você vai na lei eleitoral, aí, na época da eleição você vê a luta que é dos membros do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitoral, para organizar a eleição. E nós temos uma eleição maravilhosa, porque você chega ao final da tarde, 1 hora após, doutor Rafael, 1 hora após a eleição, você tem o resultado. Muitos deputados, teve um deputado aqui do Paraná que se elegeu, que ele soltou uma fake news no dia da eleição, e agora está respondendo um processo aí no TRE, vai ter problemas. Então, é você desmerecer, você desrespeitar, doutor Rafael. Quando você coloca em xeque o trabalho de um dos poderes, no caso aí é o judiciário, porque o TSE é ligado ao judiciário, né? Então é você colocar em xeque, é você desrespeitar todo um trabalho, toda uma organização que existe para se fazer uma eleição. Então ele vai ter que apontar agora. Eu não sei como é que a Rosa Weber, que na época que foi presidente, eu não sei quem agora é o Toffoli, que é o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Agora cabe também, doutor Rafael, o atual Procurador-Geral da República, é Procurador-Geral da República, né? O Augusto Arras, né? Arras, né? Ele está quietinho, ele me lembra o Geraldo Blindeiro, lembra o Geraldo Blindeiro? Que era o procurador do Fernando Henrique Cardoso, que era o famoso engavetador da República. Até agora ele não mostrou para que ele veio. Mas a sociedade já está principalmente a imprensa, já está se levantando para se realmente o que ele vai fazer com relação a todas essas acusações. Acusou, tem que produzir a prova, tem que mostrar que tem prova. Se foi fraudada a eleição, então que ele que vem agora, presidente da República, que mostre a prova, porque senão ele cometeu crime de responsabilidade e é mais uma ferramenta aí para ele sofrer um processo de impeachment. Agora, cabe, é óbvio, ao Procurador-Geral da República, que é o responsável para se abrir uma investigação. Caberia também o ministro da Justiça, mas o ministro da Justiça... E falando no ministro da Justiça aqui, falar do ministro Sérgio Moro, que no meio dessa crise aí a gente vê pouca manifestação dele. Pois é, doutor Rafael, infelizmente ele tem que fazer o jogo, né, do presidente da República, ele está acuado, algumas ações que ele deveria ter tomado com relação a alguns crimes que são apontados, principalmente em volta do presidente da República. Tem um ministro, um secretário da Educação, secretário da Comunicação Social, que é apontado que tem um esquema com a comunicação social, que empresas dele recebem da Bandeirantes, da Record. Então ele deveria já ter tomado algumas atitudes, né? Então ele não está tomando. Então praticamente o Sérgio Moro, ele virou um advogado de luxo da família Bolsonaro.
ele sofreu uma ameaça de ter uma partilha na sua pasta, ele chorou um pouco lá para o presidente ficou com dó dele e não partilhou a pasta dele, né? Queria criar justiça e segurança pública, né? Porque há uma reclamação muito grande dos governadores dos estados, principalmente o governador de Brasília, que faz críticas duras ao ministro Sérgio Moro, mas ele, infelizmente, o que se percebe é que ele está administrando a banho-maria, tranquilinho, quietinho, e esperando o momento. Na minha análise, ou o Sérgio Moro ele está esperando uma indicação para ministro do STF, ou então vai concorrer ao cargo de presidente da República. Perguntei semana passada ao deputado estadual Requião Filho se o Sérgio Moro quer ser presidente ou quer ser ministro. E ele pensa que a mosca azul picou o Sérgio Moro e ele vai disputar a presidência da República. Doutor Rafael, ele tem uma imagem muito forte, uma imagem muito positiva perante o eleitorado Ele tem uma popularidade maior que o próprio Bolsonaro hoje. Ele vai dividir votos. Ele vai tirar muito votos do Bolsonaro. Então o Bolsonaro, se for inteligente, vai indicar ele para o STF. Só que no STF ele não é bem recebido, né? Alguns ministros lá não gostam muito do Sérgio Moro. Ele tem alguns processos para ser julgado dele também lá no STF. Parece que em abril agora vai entrar em pauta alguns processos que tem contra ele lá, no tempo que ele era ministro aqui que ele era juiz da 13ª Vara de Curitiba. Então, mas ao meu ver, a mosca azul picou ele. O poder ele infelizmente, doutor Rafael, tem pessoas que têm sede de poder. Tem sede de poder. E o poder, ele é efêmero. Ele levanta, mas também ele joga o cidadão na sarjeta, né, doutor Rafael? Tem que tomar muito cuidado com o poder. E, dando sequência aqui, nós temos... Eu gostaria que você falasse agora, a gente falou muito do governo, tal, no âmbito nacional, como que está se comportando. Falamos de algumas lideranças importantes, que foram importantes na eleição para o presidente Bolsonaro, como a Janaína Pascoal, a própria Joyce Hasselmann, que já Miguel não é Reale, Miguel Reale, né? Em todo esse processo aí, e são pessoas, o próprio Bebiano, que a gente não pode deixar de mencionar, teve o falecimento dele aí, né? Um colega advogado, né, doutor Rafael? Então, ele que era pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. E um bom quadro, né, de certa forma, né? Bom quadro. Então, a gente teve várias... O presidente Bolsonaro, várias pessoas que o apoiaram, ajudaram ele a chegar lá, já não estão mais com ele. Mas, por outro lado, a gente tem a esquerda. A esquerda ainda, me parece que ainda está engatinhando também. A esquerda demonstra dificuldade, tem aquela dependência ainda do Lula. O Ciro Gomes tenta se despontar, formar um quadro aí, tenta fazer uma articulação com o centro. Como que você vê aí o campo da esquerda hoje? Doutor Rafael, a principal frente hoje da esquerda no Congresso Nacional é a CPI da fake news. É a principal frente hoje da esquerda dentro do Congresso Nacional, essa CPI que eles estão dizendo que existe dentro do próprio gabinete, acho que do Flávio Bolsonaro, né? Existia uma série de um computador que fazia essa articulação para disseminar fake news para o Brasil inteiro. Então, essa CPI da fake news, ela pode causar um estrago ainda mais no governo Jair Messias Bolsonaro, né? Eles atacaram uma repórter da Folha de São Paulo, né? Levaram um cidadão lá que foi dar um depoimento, o cidadão atacou, disse que a menina queria se oferecer sexualmente para vender, para obter informações. Enfim, hoje dentro do Congresso Nacional, a esquerda, ela só consegue fazer algumas mudanças dentro do Congresso Nacional com o Centrão. Com o Centro, que é o MDB, com o PSB, PP. Então, quando o Centro e a esquerda se unem, os partidos de esquerda se unem, aí eles conseguem nocautear o Jair Bolsonaro. Foi o caso do BPC, né? O Jair Bolsonaro, ele, não sei se as pessoas estão acompanhando, ele vetou a renda per capita, que
que o Congresso pediu para aumentar de R$ 250 para R$ 500 para o idoso, para o deficiente, e o Jair Bolsonaro vetou, e o Congresso Nacional, que é, quando se fala em Congresso Nacional, é a sessão conjunta da Câmara e do Senado, a semana passada conseguiu derrubar esse veto, então foi uma articulação da esquerda com o centro. Mas hoje, infelizmente, os partidos de esquerda dentro do Congresso Nacional estão sem muito poder de articulação, mas com essa guerra entre o centro e o Jair Bolsonaro, junto com a esquerda, eles podem fazer, de certa forma, segurar o governo. O movimento que nós tivemos ali, que é importante destacar, foi semana passada, com a presença do Ciro Gomes, o PSB e o PDT, numa reunião lá em São Paulo, e ficou selado um acordo que vai se apoiar a candidatura do ex-governador Márcio França. O problema do Ciro Gomes é que ele está atacando o presidente Lula, entendeu? Ele está atacando. E queira ou não queira, goste ou não goste do presidente Lula, ele tem 40% dos votos, doutor Rafael. Qualquer pesquisa que coloca ele hoje, qualquer pesquisa para presidente da República, ele aparece de igual para igual com o Jair Bolsonaro, que está com o poder na mão. Então hoje, doutor Rafael, enquanto o presidente Lula estiver vivo, vai ter que se articular com ele. Se o Ciro Gomes quiser ser presidente da República, ele vai ter que se articular ele vai ter que esquecer o passado, esquecer as guerras internas, né, que ele teve com o PT e fazer uma aliança com a esquerda brasileira. Não tem outro caminho. O presidente Lupe, que é o presidente do PDT, no evento dos 40 anos do PT que ocorreu no Rio de Janeiro, que estava presente lá o Marcelo Freixo, a Gleice Hoffmann, que preside o PT, e mais outros partidos de esquerda, o Boulos, esse pessoal da esquerda. O Lupe foi bem claro, doutor Rafael, que se a esquerda e os partidos de centro-direita não se unir, não vai conseguir derrubar a extrema-direita, né? Porque não é a direita que está no poder. Quem está no poder hoje é a extrema-direita. O partido, a forma de governar do senhor Jair Bolsonaro, ele pensa como os partidos de extrema-direita da Europa. Então, os partidos de centro-direita e de esquerda, de centro-esquerda, se não se unirem hoje, e essa união passa pela articulação do presidente Lula, não tem outro caminho. Então, o Ciro Gomes é um excelente quadro, é um homem extremamente preparado, ele ajudou a criar o Plano Real junto com o Fernando Henrique Cardoso, junto com o Itamar Franco, mais outros jovens na época. Eles criaram o Plano Real e foi o Plano Real que praticamente estabilizou a economia do Brasil. Então, o Ciro Gomes, doutor Rafael, hoje eu não vejo um quadro mais preparado intelectualmente, de conhecimento de direito e de economia do que o Ciro Gomes. Não tem um quadro melhor que ele. Agora, é óbvio que ele é um ser humano, como todos nós, tem sua visão de mundo, tem sua visão política, mas o que eu percebo é que o Carlos Lupe ele está trabalhando já uma aliança, viu, doutor Rafael? Trabalhando uma aliança para que os partidos de centro-esquerda, os partidos de centro-direita e os partidos de centro, até o próprio Rodrigo Maia já andou acenando que pode-se fazer uma aliança com o Ciro Gomes para as próximas eleições de 2022, né? Legal, falamos do cenário nacional, agora vamos aqui para o nosso estado e para Curitiba, mas antes vamos com o Pedro Lima. Pedro Lima, jornalista com as notícias do dia, os destaques do dia. Boa noite, Pedro Lima. Boa noite, Rafael. Boa noite ao Mesael. Vamos ao destaque de hoje. Os casos confirmados do novo coronavírus alcançaram 234, hoje, dia 16,
segundo a atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. No Paraná, 6 casos do coronavírus estão confirmados. 8 novos casos estão sob análise e 32 suspeitos foram descartados. No total, são 85 casos suspeitos do Covid-19. Os descartes foram em Curitiba, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Cascavel, Cianorte, Maringá, Londrina e Santo Antônio do Paraíso. A saúde incluiu suspeitas no municípios de Matinhos, Almirante Tamandaré, Araucária, Alto Paraná, São João do Caiuá, Cambé, Porecatu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Palotina e Carambaí, que não haviam registrado casos do coronavírus. Os efeitos no Paraná. Estão cancelados por até 2 semanas as aulas na Universidade Federal do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Positivo, Universidade Tuiuti, a PUC, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Estadual do Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Universidade Estadual do Oeste do Paraná e a Unibrasil. Foi cancelado também, a partir do dia 23 de março, próxima segunda, as aulas do ensino municipal de Curitiba. As aulas no colégio estaduais estão suspensas a partir de sexta-feira, por tempo indeterminado. Já está valendo o decreto de número 4.230, divulgado agora há pouco pelo governo do estado. Ficam suspensas as visitas a teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos e culturais em hospitais, penitenciárias e centros de socioeducação por tempo indeterminado. Também há recomendação de suspensão de eventos públicos ou particulares de qualquer natureza com reunião de público acima de 50 anos. Ficam suspensas férias e licenças de servidores da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Segurança Pública e Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil a partir do dia 23 de março. Ficam dispensados, sem prejuízo na remuneração, todos os estagiários no âmbito da administração direta e fundacional do Estado. Os órgãos e entidades da administração pública, estadual e municipal deverão compartilhar dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeitas de infecção, assim como as pessoas jurídicas de direito privado, quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. Por fim, o Festival de Curitiba foi adiado para o mês de setembro, entre os dias 1º e 13. Segundo a nota, a decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. Com informações da Universidade Federal do Paraná, UTFPR, Agência Estadual de Notícias, Agência Brasil e o Festival de Curitiba. Mais informações em nosso site www.verdadeexpressão.com.br. É com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Então está aí as notícias atualizadas quanto ao combate a esse avanço do coronavírus. O governador Ratinho Júnior lançou aí diversas ações aí no âmbito do estatal. Já era de se esperar, os campeonatos esportivos também todos suspensos, a grande maioria. O Campeonato Paranaense saiu agora no final da tarde, está suspenso por tempo indeterminado. O Atlético, o Coritiba, não sei se o Paraná, mas eles já liberaram os jogadores por tempo indeterminado. E agora o Ratinho Júnior me parece que nesse âmbito, nessa situação, mesmo. ele tomou uma boa atitude como governador. Pois é, doutor Rafael, eu vejo o secretário dele, o Beto Preto, junto com a secretária da Municipal, De Saúde de Curitiba. da Saúde Municipal, orientando bem, indo para a televisão, fazendo coletivas, trazendo a verdade, dizendo da preocupação que o vírus não é brincadeira, que vai matar a gente, porque infelizmente tem algumas pessoas que acham que esse vírus ele não vai matar. Já saiu algumas estatísticas que também está matando criança, viu, doutor Rafael? Não é só idosos que está matando. Então, eu vejo que nesse quesito, esse secretário do governo Ratinho Júnior, ele está agindo bem. O papel deles é orientar, acalmar a população. E também ele fez o correto. Eu só acho que não deveria ser para sexta-feira, 4 dias com aula. Eu acho que deveria ser para amanhã. Mas me parece que é facultativo, É facultativo? Né? Então, creio que os diretores... Acredito que essa medida foi só para se
as escolas, os pais se organizarem mesmo. Isso. Então, assim, eu creio que os professores serão sensatos, os diretores serão sensatos. Mas ele agiu bem, doutor Rafael. É isso que nós esperamos de um governante, doutor Rafael. É serenidade, é calma, é sem alarde. Ele não fez alarde nenhum. Ele foi para os Estados Unidos na comitiva do presidente da República, está se submetendo à quarentena dele, fez os exames, não desrespeitou os protocolos que tem que se respeitar. Ele foi tranquilo, foi sereno, chamou hoje a imprensa para falar desse decreto, agiu corretamente, e é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas sensatas, né? Nós não queremos loucos para nos governar, né? Para governar os estados, o município e o país. Nós queremos pessoas sensatas. É muito triste, doutor Rafael, muito triste saber que um advogado renomado como Miguel Reale Júnior pede um exame de sanidade mental de um presidente da República. Eu acompanho o doutor Rafael, eu acompanho o doutor Miguel Reale Júnior porque eu me apaixonei na faculdade pela teoria dele, que é a teoria tridimensional no direito. É o único brasileiro que tem uma teoria mundial reconhecida no direito. Não sei se você lembra da teoria, que é fato, valor, norma, né? Essa teoria dele, uma teoria reconhecida em todas as faculdades do mundo. E um cidadão como ele, um homem de 83 anos de idade, ele tem um programa de televisão, salvo engano, na Rede Vida, parece, não lembro o canal, e é um homem extremamente sensato. E o Ratinho Júnior, nós temos que parabenizar que ele, nesse quesito aí, ele agiu super bem. Doutor Rafael, mas eu como cidadão, eu tenho uma preocupação muito grande, o porquê desses 50 mil casos de dengue no Paraná. Nós como cidadão, nós precisamos saber o que levou a essa explosão de casos em praticamente em todos os municípios do Paraná com a dengue. Parece-me que de antemão, parece que todos os municípios dispensaram os seus agentes de saúde. Parece que foi isso. Então, aquele agente que iria nas casas das pessoas e orientava, né? Então, nós como cidadão, principalmente as pessoas de cidades pequenas, onde os surtos são grandes, eu acho que o governo do estado e o secretário da Saúde deveriam vir para a sociedade e mostrar o porquê, né? É óbvio que está se trabalhando para diminuir, eles estão super preocupados. Agora, nós precisamos saber qual foi a causa desse aumento de casos de dengue no Paraná e também um surto muito grande de sarampo no Paraná. São 800 casos de sarampo. Será que as pessoas estão acreditando em fake news, acreditaram nas fake news, dizendo que não deveriam tomar vacinas, né? Que as pessoas estão com medo, né, doutor Rafael, de tomar as vacinas? Então, nós precisamos fazer essas perguntas, né? Nem tudo que vem para as redes sociais nós devemos tomar como verdade. Eu, por exemplo, eu estou seguindo à risca aquilo que os médicos estão falando. Hoje, até para descascar uma bala, eu falei, opa, essa bala passou na mão de muita gente, então eu tenho que higienizar essa bala também, antes de eu colocar ela na minha boca. Então, eu estou respeitando todos os protocolos que o ministro da Educação está recomendando, que o secretário da Saúde, que o secretário da Saúde do município, o secretário estadual, estão recomendando, que todos os médicos estão recomendando. Porque eu tenho 50 anos, eu quero viver pelo menos até uns 100, né, doutor Rafael? Legal. Agora vamos falar sobre Curitiba, as eleições aqui em Curitiba. Portanto, antes da gente falar propriamente das eleições, a gente gostaria que você comentasse que nós estamos aí, hoje é dia 16 de março, até o dia 4 de abril é o prazo final para as filiações partidárias. Quem desejar trocar de partido, concorrer, né, a qualquer cargo eletivo tem que estar afiliado a um partido até essa data. E também estamos na janela partidária, né? Os vereadores, prefeitos com mandato podem trocar de partido nesse momento. Temos a alteração da regra eleitoral no que se refere às coligações proporcionais, ou seja, não poderemos mais ter chapas de vereadores com vários partidos, os partidos não podem mais se unir para formar chapas em relação a vereadores. Então, o que isso significa dizer? Que cada partido vai ter que ter a sua chapa de
vereadores. E a gente que está bem envolvido aí, ouvindo todos os partidos, a gente vê que a dificuldade é imensa. Muito presidente de partido está caindo do cavalo, vai ter que abandonar o partido, vai ter que se filiar aí a um partido que tem uma base maior. Então a gente vê a dificuldade bem grande aí nessa situação. Na sua opinião, o que isso vai impactar nas eleições de 2020? Eu vejo que vai ser uma eleição extremamente difícil para vereador, porque praticamente eu acho que irá dobrar o número de vereadores na cidade, e é um voto, eu concorri... Os candidatos? Os candidatos, eu concorri a vereador na antepenúltima eleição, é um voto extremamente difícil de você conquistar, e, doutor Rafael, tem partidos que, infelizmente, são partidos que eles existem para negociar. Então, essa regra de você não coligar, e principalmente essa regra de barreira que estão colocando, os partidos são obrigados a buscar candidatos. Agora, bons candidatos é que é difícil, né, doutor Rafael? Você buscar quadros políticos bons para disputar uma eleição para vereador, principalmente a Câmara Municipal de Curitiba, que é uma Câmara praticamente aí que a população vira as costas, doutor Rafael. A população não respeita muito a Câmara Municipal pelos históricos que vem ocorrendo, mas eu acho que essa regra de não coligar é uma regra muito boa, porque obriga os partidos políticos a se voltar para as suas ideologias, se voltar para as suas verdades, e aquele partido que não conseguir passar aquilo que deve para a sociedade, qual é o seu interesse para a sociedade, que é criar quadros políticos para administrar para o bem comum, para o bem-estar das pessoas, esses partidos irão morrer. A próxima eleição para deputado federal é uma eleição muito importante, que muitos partidos, eu tenho certeza que muitos partidos irão morrer, como já morreram na última eleição. Então, é uma regra muito boa que faz com que a democracia depure e se diminua também o número de partidos. E também vai acabar com aqueles figurões de partido que os caciques, doutor Rafael, os caciques. Que às vezes ele é a estrela do partido, tem mais meia dúzia, ele vai lá e negocia uma secretaria tal, para fazer uma coligação. Enquanto que agora, se ele tiver ele mais meia dúzia, não adianta, ele precisa ter um grupo, tem que ter uma base eleitoral, uma base para sustentar. Mas se não eleger vereadores, esses partidos eles não vão formar quadros para futuros deputados estadual, deputado federal, e esses partidos, a tendência deles é desaparecer do mapa, é fazer fusão com outros partidos, e essa regra foi boa. Eu acho que foi uma mudança que vai fazer bem para a democracia brasileira. E aqui em Curitiba nós temos os seguintes pré-candidatos, lembrando que o atual prefeito é o Rafael Greca, do Democratas. Ele se elegeu, vamos relembrando as eleições de 2016, se reelegeu pelo pequeno PMN, numa eleição que poucos acreditavam. É bom lembrar que ele usou bastante a rede social na época, né? Ele quando pré-candidato, ele fez muitos vídeos na rede social, tal. Trabalhou bem, né? Trabalhou muito bem essa parte da rede social, foi crescendo, chegou ao ponto de ele, num partido nanico como o PMN, se tornou protagonista, e o então governador Beto Richa deu toda a estrutura, colocou o vice-prefeito, que é o Eduardo Pimentel, que é o atual vice-prefeito, participou aí da base eleitoral, e ele conseguiu a eleição. Como veio essa regra aí da cláusula de barreira que você bem citou, o MN não tinha o tempo, fez com que o Greca migrasse aí para o Democratas. No Democratas nós temos ele, Rafael Greca, daí da base do governador Ratinho Júnior, Fernando Francischini, que é o atual presidente do CCJ, o Neile Prevot, que é o secretário estadual de Justiça e Trabalho, que faz parte aí da base eleitoral do Ratinho. E aí nós temos também o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, que tem uma boa relação com o atual governador Ratinho, isso é fato. Tudo em casa. O irmão dele é presidente da Copel, né? Então eles têm uma excelente relação. Então esses seriam os candidatos com base governista. Daí o PT deve ter um candidato que gira em torno dos nomes do Dr. Rosinha, Tadeu Venere e Ângelo Vaione. Eu estou falando todos aqui porque a gente tem a obrigação de mencionar todos os nomes. O PDT tem dois pré-candidatos, que é o ex-prefeito Gustavo Frutti e o atual deputado estadual Goura,
Eles são, Provavelmente será o Gustavo. O Carlos Lupe, quando veio aqui, afirmou o nome do Gustavo. Luciano Dutti reafirmou semana passada. Né? Hoje também, né? Saiu uma matéria dele, quando ele veio aqui, ele é pré-candidato a prefeito pelo PSB. Dentro daquela proposta do PSB de ter vários candidatos a prefeito nas principais prefeituras do Brasil. Luizão Goulart, que você já entrevistou lá no seu programa, ele já veio aqui, é pré-candidato a prefeito também, pelo Republicanos. A Maria Vitória ainda coloca o nome dela ali pelo Progressistas. O João Guilherme, que é médico, que foi o vice do Ney na última eleição, também é pré-candidato pelo Novo, veio aqui. Tem o Zé Boni, que colocou o nome dele à disposição, e tem o último nome que saiu, que foi lançado, o da Carolina Arnes, que é a filha do Flávio Arnes, pelo Podemos, que é pré-candidata a prefeita de Curitiba. E o MDB tem uma divisão ali, uma polêmica. Requião Filho disse que foi o candidato do MDB na última eleição, disse que não vai ser candidato. Daí nós temos o Requião e temos o João Arruda. Mas o MDB também não descarta de repente, apoiar aí alguma candidatura. Então o quadro é esse, doutor Mezel. A gente tem aí diversas opções. Eu acredito que vamos ter mais candidatos. Aí, para não ser injusto, tem o PSOL. O PSOL vai lançar também um nome. O PSOL sempre tem candidato a prefeito, não definiu o nome. Né? Então vai ter o PSOL também. Então nós vamos ter aí muitas candidaturas. Eu queria que você falasse, vamos falar primeiro aqui dos 3 da base governista. Ney Leprevot, que foi o assunto dos últimos dias aí, convocou uma reunião partidária semana passada e o partido vetou a filiação do Eduardo Pimentel. O que você acha? O Ney Leprevot será ou não candidato a prefeito? Ele é candidatíssimo, com certeza, ele é candidatíssimo. Dentro desse pensamento, doutor Rafael, que os partidos precisam... O Ney é um grande quadro do PSD, né? Uhum. PSB? PSD. O Ney é o melhor quadro do PSD no Paraná. Ele é um campeoníssimo de voto, né, doutor Rafael? Ele é muito bom de voto. E os partidos políticos estão preocupados em formar quadros para Brasília, doutor Rafael, por essa questão de cláusula de barreira. Então o Ney, os partidos precisam lançar candidatos nas grandes cidades. Então eu creio que o Gilberto Kassab, né? Uhum. Que é o presidente do PSD Nacional. Garantiu a candidatura dele. Ele não vai dele. abrir de mão de um candidato como o Ney Leprevot. Competitivo, né? Competitivo, que chegou, foi ao segundo turno da última eleição, não ganhou por problemas de administração da sua campanha, né, doutor Rafael? Eu não creio que o Ney Leprevot não será candidato. Agora, o que eu achei, doutor Rafael, que eu achei muito assim, deselegante, falta de respeito, é você tirar um candidato de um partido e tentar filiar ele em outro partido, para você tirar um presidente de um partido que é um candidato, doutor Rafael. Eu achei muito deselegante. Fontes internas da Casa Civil dizem que o convite para entrar no PSD partiu do próprio governador. Pois é, então é muito deselegante você tentar tirar um candidato que preside um partido, que teve uma votação expressiva, que quase chegou a ser prefeito da cidade, e você usar dessas manobras para você tirar um candidato competitivo. E é bom para doutor Rafael, é bom para a democracia, é bom para a cidade, que se discuta a cidade, entendeu? Nós precisamos de gente com conhecimento de causa, nós precisamos de pessoas que vá para o debate. O Rafael Greca tem que dizer para a população por que ele não melhorou a saúde, por que a passagem de Curitiba é cara. Ele tem que falar, ele tem que mostrar para a população de Curitiba, e nós precisamos de ter contraponto lá. É importante que o Gustavo seja o candidato, porque o Gustavo, queira ou não, ele tem... Mas antes de entrar no Gustavo, e o Fernando Francischini? Pois é, o Fernando Francischini... Você acha que vai até o final ou na última hora? Eu acho que ele não decola. Não? Acho que ele não decola. Você acha que ele abre mão no final? Eu acho que ele não decola. Ele pode ser competitivo para cargo do Legislativo, mas para cargo do... Ele foi o deputado estadual mais votado da história. Mas, doutor Rafael, cada eleição é uma eleição. Cada eleição é uma história, cada voto, cada momento é um momento. O Gustavo Frutti, todo mundo falou que estava morto, foi o deputado federal mais votado. Isso. Dentro de Curitiba, né? Dentro de Curitiba. Ney Leprevot esperava
por ser o quase prefeito, ficou na rabeira ali, bem próximo do Rafael Greca, esperava fazer uma Rafael, votação recorde. Não fez a eleição votação de segundo esperada. turno, Rafael, a eleição de primeiro turno é uma eleição. Eleição de segundo turno é outra. Então você é obrigado, às vezes, a votar em alguém. Vai 2 candidatos que não é do seu. Mas na sua opinião, com o Ney Prevô candidato, vamos trabalhar nesse cenário, com o Fernando Francischini candidato, Gustavo candidato, Luciano Dutti candidato, Luizão, que vai fazer bastante voto, também candidato. Daí nós temos nomes que não abrem mão. João Guilherme, que é um Nós podemos ter surpresa, doutor Rafael. João Guilherme é um candidato que pode crescer também Nós na podemos eleição. ter surpresa, porque Podemos aí com a Carolina Arnes. Não sei, inexpressiva. Mas é filha do senador. Não, então, inexpressivo, doutor Rafael. é filha do senador. Então, não tem expressão nenhuma. Mas, em resumo, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, é uma eleição que vamos ter segundo turno? Tem, com certeza. E nós podemos ter, no meu entender, doutor Rafael, nós podemos ter surpresa, igual ocorreu na eleição com o Dutti. Na época que o Dutti ele perdeu a eleição, que era o segundo, que ele iria para o segundo mandato, ele asfaltou a cidade inteira. Praticamente, na época dele, isso irritou a população de Curitiba. Mas a população diz que está feliz agora, segundo o Rafael Greca. Pois é, doutor Rafael, mas só que a população não está feliz com a saúde, a população não está feliz com o transporte, né? O transporte é caro. Para você... o Reinaldo Rocha denuncia aqui o seguinte, que no bairro SIC, em Curitiba, está faltando a vacina pentavalente DTP HIV, hepatite B de novo. Pois é, doutor. Ele fala aqui que está faltando essa vacina ali na unidade de saúde do SIC. Saúde é o gargalo de qualquer prefeito, de qualquer administrador público. O prefeito Rafael Greca... E ele fala também o seguinte, amanhã é dia de vacina, para os bebês, a segunda dose, e não tem vacina nos postos de saúde. Lamentável, né, Reinaldo? Ele denuncia aqui, né, nosso amigo Reinaldo Rocha, um grande abraço, que sempre acompanha o programa. Doutor Rafael, o prefeito Rafael Greca, está na minha memória isso aqui, que ele foi para a televisão, no horário eleitoral, dizendo que ele sabia que ele ia melhorar a saúde em 6 meses. E em 6 meses, o que ocorreu em 6 meses, o secretário da saúde dele pediu demissão, que ele viu que o pepino era mais embaixo, entendeu? A passagem de Curitiba hoje é uma das passagens mais caras do Brasil. Só não é mais cara, doutor Rafael, para a população, porque o governo do estado, ele subsidia acho que com 30%. Então hoje é a segunda passagem mais cara do Brasil. Então ele tem que falar para a população, ele tem que mostrar o porquê que os postos de saúde ainda, infelizmente, têm filas enormes, né? Ele não melhorou, e ao meu ver, o Rafael Greca, ele faz uma administração mediana, ele agrada o centro da cidade, que varre bem o centro, e está fazendo asfalto, mas a cidade precisa de um outro olhar. Então é importante, doutor Rafael, é importante que venha candidatos como o Ney, como o Gustavo, como até mesmo o Luciano Dutti, ou até mesmo o Francischini, que são pessoas já experientes na questão da administração pública, doutor Rafael, para que se discuta a cidade. Quanto mais candidato competitivo tiver, para a gente fazer uma escolha, para a gente fazer uma análise, para a população fazer análise, então, a meu ver, doutor Rafael, tem que acabar com a coligação, não só para vereador, também para prefeito, para deputado federal, para presidente da República. Os partidos têm que mostrar para que veio, lançar seus candidatos e buscar bons candidatos e ir no horário eleitoral gratuito, que obrigue essas pessoas a ir para a televisão para fazer a discussão da cidade, porque a democracia é discutir ideias e que o povo escolha os seus melhores candidatos. Todos os candidatos que estão aí, o Ney, o Greca, o Luciano, o Francischini e outros... Gustavo Frutti. E é bom para a democracia, é bom para a cidade, porque são candidatos, principalmente os 3 que eu comentei, o Ney, o Dutti e o Greca, são deputados experientes, são candidatos experientes que já administraram a cidade. Frutti também, né? Gustavo também, com certeza. O Gustavo, ao meu ver, o maior erro do Gustavo é que ele pecou na questão da divulgação da sua administração pública, mas ele
a gestão do Gustavo teve grandes avanços, isso é bem da verdade, mas ele pecou, não quis gastar com propaganda, pagou o preço. A gente está caminhando para o final, doutor Mezel, mas você tem um programa todo sábado, às 9 horas da manhã, né, que você tem recebido aí lideranças, tanto a nível municipal aqui em Curitiba, como a nível de região metropolitana, que é o programa Direitos de Cidadania na Rádio Cultura. Eu faço 2 rádios, doutor Rafael. Na sexta você tem na Rádio Comunitária Bairro Novo, Eu faço lá 4 anos, na Rádio Bairro Novo, das 8 às 9 na Rádio Bairro Novo, Direitos de Cidadania. Na sexta-feira, toda sexta-feira. 8 da manhã, das 8 às 9. Qual a sintonia lá? É 98.3 FM, Rádio Bairro Novo, 98.3 FM, ou então você vai na página da TV Sítio Cercado que você consegue acompanhar. E no sábado, eu faço das 9 às 10, o mesmo programa, Direito de Cidadania, é óbvio, com outros entrevistados, na Rádio Cultura, AM 930, para 32 municípios do Paraná. E eu quero agradecer o apoio que eu recebi da Campo Magro News. Campo Magro News. Campo Magro News, os administradores da página lá, me deram a maior audiência. Só na página da rádio, eu tive 2.000 views. E então eu quero agradecer muito ao pessoal do Campo Magro News, pelo apoio. É Vinícius, né? Vinícius. O Vinícius, muito obrigado, viu, Vinícius? O César Silvério e outras pessoas também que me apoiaram lá, que levaram o candidato Bozinha, que me pediram para levar o Bozinha. O ex-prefeito de Campo Magro. Ex-prefeito de Campo Magro. Então foi uma audiência altíssima. E a minha ideia, doutor Rafael, desse programa na Rádio Cultura AM 930, é dar espaço para o pessoal da região metropolitana de Curitiba para discutir política, discutir cidadania, discutir direito, discutir educação. Eu tenho um quadro muito bom lá que é feito pelo Sheik Mohamed Divino, que ele fala dos preceitos da religião muçulmana. Eu tenho um quadro com a professora Silvia Cristina Pens, que ela fala sobre o hoje na história. E também eu quero ampliar, a minha ideia é ampliar esse programa para mais 1 hora, para criar outros quadros, para levar os colegas também. E você é meu convidado depois, mais para frente aí, vamos lá bater um papo no programa lá. E eu estou feliz com o programa. O programa está deslanchando, é difícil você sedimentar um programa e eu estou muito feliz. Legal. Doutor Mezael, obrigado aí, você já é da casa, não preciso nem ficar fazendo firula, como diria, né, o craque. As portas estão abertas e boa semana para você, bom programa de sábado aí que você vai receber também de Campo Magro, a Beth Frank. Beth Frank, eu vou entrevistar a Beth Frank. Rafael, muito obrigado aí pelos espaços que você me dá aqui na TV Transamérica, muito obrigado à direção da TV Transamérica por manter um programa tão democrático, muito obrigado também ao pessoal da técnica que me recebe muito bem. Eles falaram que vão pagar um jantar, parece que para mim hoje, o pessoal da técnica aí. Tá certo. Muito obrigado a todos os ouvintes, todos os telespectadores da TV Transamérica, e é sempre um prazer. E eu fico muito feliz quando você me convida para participar aqui do programa Verdade de Expressão, programa esse que vem há uns bons anos, 3 anos, 4 anos. Já faz 5 anos já. Está terminando o programa. Há 5 anos discutindo a democracia aqui em Curitiba. Um abraço a todos. Boa noite, um abraço, até semana que vem. Atenção, você que está assistindo a TV Transamérica, já tem a casa própria? A Domus nasceu para trazer um lar especial para a família brasileira. Por isso, adquirir uma casa pré-fabricada na Domus é muito fácil